Agora são 10h34, o nosso contato é com o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Doutor Jean, muito obrigado mais uma vez por atender aqui a Band News FM, mais uma vez presente no Band News São Paulo. Queria começar já essa entrevista repercutindo uma informação que trouxemos hoje, né? O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica que prevê a inclusão de gestantes e puérperas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Queria saber como é que fica essa questão da vacinação das grávidas aqui em São Paulo. Teremos dose para todas elas, doutor Jean? Bom dia. E já comecei assim mesmo, né? Já mandando a pergunta na lata. Tudo bem, doutor? Muito bem, Ivan. Bom dia a todos da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. As gestantes, e principalmente as puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, elas acabam sendo consideradas pacientes de risco de evoluir de formas realmente graves de doença, e não só a questão relacionada à própria doença em termos de hospitalização e até mesmo óbitos, mas muitas acabam também tendo algumas alterações da própria gestação com risco de abortos e, portanto, passa a ser um grupo que tem e merece realmente uma atenção especial. E baseado exatamente nessa questão, o próprio Ministério, nas últimas semanas, já vem discutindo, e a gente tem tido e feito parte dessas tratativas para a inclusão desse grupo, mas a colocação é de que haverão duas fases. A primeira fase, ela será a inclusão de mulheres grávidas e essas puérperas, né, nesse momento de pós-parto, com comorbidades. São aquelas que têm diabetes, problemas no seu coração, no pulmão, alguma imunossupressão. E uma segunda fase ocorrerá depois para todas as outras puérperas e também gestantes que aí sim, se não tiverem nenhuma comorbidade. Mas isso só vai acontecer, essa primeira fase, iniciar-se-á em até final de maio, quando essas doses de vacina serão então distribuídas pelo Ministério, consagrando essas pacientes grávidas. Então nós temos, infelizmente, que aguardar mais um pouquinho, não era o que nós queríamos. Nós entendemos que é um grupo que merece toda, como disse, toda a atenção, mas que também vai precisar aguardar um pouquinho mais. Não, essa que seria a minha questão, justamente, porque a gente tem falado bastante aqui, né? Gente, não cumprir seria desrespeitar decisão judicial. E essa CPI está sendo instalada neste momento justamente em razão ou em atenção à decisão judicial. Estou formulando a presente questão de ordem a Vossa Excelência, considerando justamente um dos requisitos das manifestações, que é a tempestividade. Porque Vossa Excelência preside os trabalhos de instalação desta CPI e o faz por força regimental. Então, cabe a Vossa Excelência cuidar de decidir as questões atinentes a esta comissão, inclusive aquelas decorrentes do ato de instalação da CPI. Indago, Vossa Excelência, qual será o encaminhamento, a decisão dessa presidência com relação à decisão judicial que foi proferida no dia de ontem, com relação aos trabalhos dessa CPI. Por dever de lealdade, tomei o conhecimento e li. É bem verdade que quem decidiu parece desconhecer um pouco o funcionamento do Senado Federal. Mas eu não entendi o motivo da graça. Eu peço ao plenário que deixe com liberdade total o senador Marco Rogério se manifestar. Mas isso, senhor presidente, não afasta, eu tomei a liberdade também de ler a peça que deu origem à decisão. Não sei se Vossas Excelências tomaram o cuidado de fazê-lo. Porque a decisão judicial está vigente, está em vigor e é originária de uma petição. E eu quis saber se a petição inicial equivocou-se quanto ao andamento, aos procedimentos formais. O Butantan não recebeu
absolutamente nenhum tostão do governo federal e está aí, finalizando as 46 milhões de doses e até dia 30 de agosto ofertará mais 54 milhões de doses, totalizando aí 100 milhões de doses voltadas exclusivamente para o Programa Nacional de Imunização. Secretário, hoje no Diário do Estado, né, está lá a promulgação da lei que autoriza o Executivo, inclusive com a sua assinatura também, a adquirir e distribuir, o Executivo Estadual, né, no caso, adquirir, distribuir e aplicar vacinas contra a Covid registradas ou autorizadas para uso emergencial pela Anvisa ou autorizadas excepcionalmente para importação, desde que nesta última hipótese sejam registradas por autoridades sanitárias estrangeiras. Essa mesma lei autoriza também o governo do estado, por meio da secretaria que o senhor comanda, a autorizar o uso daquele soro anti-Covid que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan. Queria que o senhor explicasse exatamente o que essa lei pode mudar nos rumos da vacinação aqui no estado. É algo mais protocolar ou, de fato, o governo pode ganhar novos caminhos, novos rumos em relação à vacinação com a promulgação dessa lei? Sem dúvida, promulgar uma lei como essa garante vacinas. Nós sempre gritamos, não era a vacina do Butantan que era para ser adquirida, eram muito mais vacinas, porque só assim nós teremos a condição de estar imunizando mais rápido a população, protegendo a população de forma geral. Hoje a gente já não fala mais só de idosos, só de pacientes portadores de comorbidades, mas a gente está falando de jovens que hoje correspondem a quase 50% das unidades de terapia intensiva. Então nós temos hoje que proteger a nossa população. Proteger a nossa população é garantir que ela também volte, seguindo todos os cuidados sanitários, mas ela poder voltar à sua atividade. O país precisa ser retomado, mas com a devida proteção. Então o governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Dória, entende essa importância de se adquirir vacinas para que nós possamos vacinar a nossa população. Alguma já no horizonte, secretário, já que há uma lei hoje, e o senhor chegou a falar disso também em outras entrevistas, né, que havia sim, a lei permitiria que o Estado pudesse comprar vacinas e aplicar para os moradores, né, os residentes no Estado, né, não necessariamente enviar essas doses para o Ministério da Saúde. Já há algum contrato em vista, alguma outra vacina que o Estado pode comprar futuramente? Hoje a gente não tem tantas assim que tem o uso autorizado pela Anvisa, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, com a Coronavac, mesmo muito antes da autorização, o governador já tinha firmado esse tipo de contrato, né? O contrato para compra. Sem dúvida. Nós temos algumas em visão, em tratativas, por uma questão que a gente chama de compliance, de sigilo absoluto, não podem ser reveladas nesse momento. Nós também temos que levar em consideração a aprovação da Anvisa para os estudos da Butanvac, que vão ser extremamente importantes, uma vacina totalmente produzida no Brasil, com tecnologia brasileira e numa plataforma muito conhecida, que é a mesma plataforma da vacinação da gripe, e isso vai dar também a celeridade nesse processo vacinal. Agora, Ivan, nós tínhamos as 46 milhões de doses da vacina, elas poderiam até então serem usadas exclusivamente para São Paulo. Mas isso não seria algo humano, ético, num princípio que nós estamos vivenciando agora, um momento extremamente difícil, seja ele da própria saúde, econômico, e não teria condições humanitárias e baseada no pleito do Sistema Único de Saúde, usá-las apenas para São Paulo. Nós temos que ajudar o Brasil a estar protegido para que dessa forma possamos evitar mortes e possamos reconstruir esse país. Bom, para a gente encerrar, secretário, mais uma vez já agradecendo a sua presença aqui no Band News São Paulo, atendendo aos ouvintes também da Band News FM. Eu acho que o grande assunto do dia é a CPI que está sendo instalada lá em Brasília, a CPI para investigar a condução do governo federal em relação à pandemia. E uma das proposições, principalmente daqueles
parlamentares que defendem o governo do presidente Jair Bolsonaro é ouvir governadores e prefeitos, também apurar a atitude de governadores e prefeitos na condução da pandemia. Como é que o senhor, como secretário de Saúde do Estado de São Paulo, acompanha o que está acontecendo lá em Brasília hoje e essa possibilidade também de que os governos estaduais entrem no escopo, né, de investigação dessa comissão parlamentar? Olha, uma frase que é um grande clichê, assim, quem não deve não teme. Nós lutamos para fazer com que a vida seja mantida através de todos os planos estabelecidos do Plano de São Paulo, todo o faseamento do Plano de São Paulo, da aquisição de vacinas, do aumento do número de leitos, da distribuição de respiradores emergenciais, medicamentos. O objetivo é preservar a vida. Então, se ocorrer a CPI no Estado de São Paulo e, no caso, na Secretaria de Estado da Saúde, nós temos todas as portas, livros e caixas abertas para uma análise. Muito bem, conversamos aqui mais uma vez no Band News São Paulo com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, médico Dr. Jean Gorenstein. Doutor, obrigado, viu, mais uma vez por atender aqui a Band News FM. Até uma próxima. Olha, muito obrigado, Ivan, e um grande abraço a todos. Um abraço, obrigado.